O objetivo é que você... teve gente que saiu da reunião? É que às vezes cai a internet, o pessoal daí sai automático, eu ouvi dizer. Entendi, entendi. Eu não postei ainda os exercícios no aula, porque eu queria que vocês primeiro vissem comigo, porque tem coisas que, se eu postar antes, vocês vão saber o resultado, entendeu? E aí, assim que a gente terminar a aula, eu posto lá no aula o PPT de hoje, que tem o enunciado e a solução. São poucos exercícios, mas os conceitos são importantes. A gente vai ver questão de azimuth, cálculo de distâncias entre PIs, vamos falar de curva estaqueamento, vamos falar de cálculo de elementos de curva circular simples, em alinhamentos, com algumas considerações que até acontecem na nossa vida real de projeto, tá? Soluções que a gente tem que fazer para tentar manter mesmo a extensão, ou mexer em raio sem mexer em algumas considerações de trabalho. Então, vocês vão ver a ideia para fixar o conteúdo e muitos não vão ser iguais, mas o raciocínio vai ser semelhante ao que a gente vai ter na prova, tá? Então, tem que treinar, não adianta a gente ficar só decorando forma. O objetivo não é decorar a forma, o objetivo é entender o raciocínio, tá? É matemática pura, tá? Talvez algum tenha um pouquinho mais de dificuldade na primeira questão, que é azimuth, que envolve azimuth, tá? Por causa da parte da topografia, mas eu vou tentar sanar hoje. E não vou tá trabalhando com grau decimal, para não ter aquela preocupação de estar transformando unidade, tá? Para facilitar a aula. Porque quando a gente trabalha com projeto, normalmente a gente trabalha com grau, minuto, segundo, os softwares hoje já fazem os cálculos, né? Na parte da topografia já vem tudo com cálculo, então o objetivo não é complicar, é fixar o conteúdo. Nós já estamos em 20, então já comecei a gravar a aula, agora eu vou tentar compartilhar minha tela aqui com vocês. Deixa eu só compartilhar uma janela aqui, tô cheia de janela aberta. Vocês estão vendo, né? Eu vou deixar o chat aqui aberto para mim. Então, estão prontos? Vamos começar a brincadeira? Certo? Exato. Tá, então, primeira coisa, se vocês deixarem, a maioria tá fechado, tá? Então, hoje a aula vai ser prática, eu vou deixar o chat aberto aqui para mim, tá? Então, primeiro exercício, bem barbado, tá? Numa rodovia de 3.000 metros de comprimento, ou seja, 3 quilômetros, qual é a numeração final da última estaca? Essa é bem fácil, é só para a gente esquentar. Vocês lembram que estaqueamento, fazer o estaqueamento de uma rodovia, nada mais é do que a gente segmentar de tantos em tantos metros, uma numeração padrão, tá? A gente estabelece uma divisão que divide de tantos em tantos metros, a gente pode fazer a numeração por estaca ou por quilômetro, certo? Então, de quantos... Olha, dois já responderam. Muito bem. Barbada, né? 150. Se eu pegar 3.000 e dividir por 20, a resposta correta, então, aqui é 150, porque a gente divide por 20.
No caso, eu estou falando aqui de estaqueamento tradicional, tá? Mas, antigamente, só como conhecimento de vocês, tá? Antes a gente não tinha equipamentos com a precisão, com a facilidade de trabalhar, estação total, RTK. Hoje, com RTK, a gente faz maravilhas. Mas, em reta, a gente trabalha de 20 em 20. Em curvas, principalmente se a gente tem curvas mais fechadas e tal, a gente pode dividir esse estaqueamento de 5 em 5, tá? Pode dividir de 5 em 5. Mas o mais usual é 150. Então, se eu chegasse lá na prova e fizesse uma pergunta de verdadeiro e falso, e perguntasse se o estaqueamento é sempre fixo de 20 em 20, vocês já sabem que, via de regra, para nomenclatura, a gente usa de 20 em 20. Mas se eu for locar uma curva, eu posso usar um estaqueamento de 5 em 5 para ter mais precisão na locação. Certo? Então tá. Esse aqui foi barbada. Esse aqui é mais... Esse exercício aqui vocês precisam de bastante atenção. O que eu quero? Calcular os comprimentos e os azimutes do alinhamento da figura e calcular os ângulos da deflexão. Vamos lá. Primeiro, eu tenho esta poligonal, isso aqui é uma poligonal aberta, que nem a gente faz uma estrada, onde eu tenho aqui o ponto de partida, aqui eu tenho um PI1, aqui eu tenho um PI2 e aqui eu tenho um ponto final, certo? Então, eu preciso que a gente calcule o azimute. Vocês lembram que o azimute é a distância, é o ângulo do alinhamento em relação ao norte. Então, aqui eu tenho esse azimute AB é aqui, o azimute BC vai ser este aqui, o CD vai ser este aqui, certo? É sempre a distância, é o ângulo medido entre a linha do norte e o alinhamento que eu estou procurando, tá? Vocês lembram que é diferente do rumo, certo? Porque o rumo, ó, vamos lá de novo, fazendo aqui. O azimute é o ângulo medido em relação ao norte. O rumo é a menor distância. Então, se eu tenho uma deflexão para cá, isto aqui é o azimute, isso aqui também é o rumo. Agora, se eu tenho uma deflexão para cá, o azimute é isso aqui. O rumo é a menor distância. Essa é a diferença. Mas esse exercício aqui está pedindo azimute. Primeira coisa que vocês vão ter que fazer. Opa, apareceu uma bobagem que eu fiz ali, agora azar. Primeira coisa que vocês vão ter que fazer é pegar e calcular e eu vou parar de compartilhar aqui para arrumar essa bobagem que eu fiz, tá aí? Só um minutinho. Que panaquice, dona Zélia. Deixa eu só arrumar aqui para não atrapalhar. Ai, ai, Jesus. Esqueci só de botar a animação nela. Estão vendo a tela agora de novo? Primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui, gente, é calcular as coordenadas de cada ponto, tá? Então, olhando cada quadradinho, a distância é 1000, tá? Então, eu vou dar um tempinho aí para vocês, rapidão, para vocês darem uma olhadinha e me definir a planilha de coordenadas, tá? Dos pontos A, B
CD. Coordenada norte e coordenada este. Certo? Aí vocês me dão um retorno quando vocês conseguirem fazer isso aí. Qual é a coordenada do ponto A? Qual é a coordenada do ponto B? Qual é a coordenada do ponto C? E a coordenada do ponto D? Porque sem as coordenadas a gente não vai conseguir calcular os comprimentos, ó. Primeira coisa que a gente vai falar, calcular os comprimentos. Que comprimentos? Este comprimento do alinhamento AB, o comprimento do alinhamento BC e o comprimento do alinhamento CD. Ah, esse C está meio fora do lugar aqui. Tá? O C é esse pontinho aqui, ó. Ó. O Ramon já colocou ali, do ponto A, 0 e 6.000. Não esqueçam sempre de informar o que é este e o que é norte, né? Então, se a gente for pensar no ponto A, a coordenada norte é 6.000 e a coordenada este é 0. Então, este, norte. Olha lá. Vocês concordam comigo? Percebam aqui, ó, ponto A, este, 0, norte, 6.000. Ponto B, 3.000 oeste e 1.000 o norte, certo? Ponto C, que é esse aqui. Quanto é que é aqui, ó? 7.000 o oeste e 5.000 o norte. E ponto D, 12.000 oeste e 7.000 norte. Certo? Ok? Qual é o próximo passo? O próximo passo, no momento que eu sei a coordenada, eu preciso calcular as distâncias. Isso aqui é Bhaskara, né, gente? Então, a distância vai ser a raiz entre a diferença desta coordenada com esta coordenada, desta coordenada com esta coordenada, e aí eu vou ter Bhaskara. A mesma coisa aqui, ó. Eu tenho esta coordenada aqui, tenho esta coordenada aqui, então eu vou ter esta diferença com esta diferença, vou diminuir, levar ao quadrado e tirar a raiz, eu vou saber quanto é que é D2. E D3 a mesma coisa, eu vou fazer esta diferença com esta diferença que eu vou ter, que é a diferença dessa coordenada com essa, eu vou ter essa diferença aqui, e vou achar o D3. Então, vocês têm aí uns 10 minutos para fazer essa continha. Me deem um ok aqui quando alguém terminar de fazer o cálculo das distâncias. Se vocês quiserem, eu posso compartilhar também as fórmulas aqui. Que a gente viu na aula passada, mas acho que... Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Vou compartilhar para vocês. Vocês estão vendo? Conseguem ver a fórmula? Hein, gente? Preciso só de um retorno de vocês. Vocês estão enxergando a fórmula?
Sim, sim, saiu do exercício só. Hã? Sim, só que tá aparecendo a fórmula, mas o exercício. Tá, a Ah, gente já tem dados, né? Tá. eu só queria mostrar a fórmula, eu volto aqui, vou ver se eu consigo compartilhar a tela inteira. Tem gente que tá chegando agora, peraí. Quem está me perguntando se eu vou disponibilizar a gravação, sim. Tá? Vocês estão enxergando aqui? Sim. Então, a distância vai ser a raiz quadrada da diferença das coordenadas. Então, nós temos 3 distâncias para calcular. Para calcular D1, eu preciso calcular a diferença entre essas duas coordenadas, para D2 entre essas duas, e D3 entre essas duas. Ó, Ramon é rápido, hein? Acho que é esse valor mesmo. D2. D2 também já acharam, perfeito. E D3. D2, mais um chegando. Então, vamos lá. Olha só. Então, D1, eu fiz essa diferença aqui. D2, essa diferença aqui, certo? Como eleva ao quadrado, não interessa, né? Dá 5.380, 830 com 95. O D2
é essa diferença aqui, menos essa diferença aqui, porque a gente está analisando esse ponto BC, né? Então, vai dar 5.656,85. E o D3, eu vou ter esta diferença aqui com esta diferença aqui. Barbada, né? Fechou, ótimo. Ótimo, João, fechou tudo. Para que isso é importante? Isso aqui vocês imaginem que é uma poligonal aberta, né? Então, a gente precisa dessas distâncias. Claro que depois o próximo passo é a gente implantar as curvas, tá? Fazer curvas aqui. Então, a gente, quando começa sempre uma alocação a fazer um estudo de traçado, a gente não sai colocando curvas, a gente começa sempre pelas poligonais. A gente faz uma poligonal de exploração, pode fazer ela em cima de imagem de satélite, hoje que tem ferramentas que permitem, né? Então, ok. Agora, qual é o próximo passo? Então, a gente já calculou os comprimentos. Agora, a gente precisa dos azimutes, certo? Então, ó, esse azimute aqui, ó, o azimute do alinhamento AB é este ângulo aqui. Eu não tenho este ângulo, certo? O que eu sei? Eu conheço este triângulo aqui. Pela diferença de coordenadas, eu conheço este triângulo aqui. Certo? Eu sei quanto é que é este cateto oposto, e esse o adjacente, e essa aqui é a hipotenusa. Então, eu posso calcular isso aqui, né? O arco cuja tangente é isso aqui. Não roço? E aí, se eu sei que isso aqui tudo é 180, desconto isso aqui, eu acho esse ângulo ali, certo? Este é o cálculo que a gente faz desse azimute, tá? Esse outro aqui, como é que calcula? Esse aqui. Esse outro alinhamento aqui. Eu tenho este aqui é o azimute. O que eu sei? Eu sei isso aqui. Certo? Eu posso calcular este ângulo aqui, sabendo que isso aqui é 90 graus, o mato a charada. A mesma coisa esse aqui, do CD. O azimute é isso aqui. O que eu sei? Eu sei isso aqui. Posso calcular isso aqui. Posso calcular esse, eu vier esse aqui ou esse aqui, que é o daquele lá, varia. Aí a gente pode, porque esse aqui é igual a esse aqui, né? Tem N formas de achar esses ângulos, tá? Então, agora eu vou dar um tempinho para vocês calcular. Eu não calculei em grau, minuto, segundo, eu calculei em decimal, tá? Aqui vocês só precisam saber calcular tangente, arco tangente. E saber somar e diminuir para fazer a conta. Para, no final, a gente calcular as deflexões, tá? O que é as deflexões? A deflexão 1 vai ser essa aqui, vou chamar de delta 1. E a deflexão 2 vai ser esta aqui, que eu vou chamar de delta 2, tá? Para a gente calcular essas deflexões, a gente precisa conhecer os azimuts. Então, vou dar um tempinho agora para vocês, para calcular.
Essa parte de ângulo aí, o pessoal se atrapalha bastante, tá? Azimuth acaba sempre dando uma confusão, tá? E o pessoal confunde muito o azimuth com rumo. Lembrando que azimuth é o ângulo formado entre o alinhamento e o norte. Vamos esperar um pouquinho, Ramon, para ver se o pessoal consegue resolver. A gente nunca tem certeza em relação ao ângulo, sempre dá uma confusãozinha. Mas eu diria que dá uma olhada nos valores, compara se tu achasse um ângulo. Esse azimuth tem que ser um ângulo inferior a 180, certo? O primeiro alinhamento. O segundo azimuth é um ângulo menor que 90. A mesma coisa em relação com este azimuth aqui, é um valor inferior a 90. A primeira coisa que tu checa em relação aos teus dados, porque aqui, teoricamente, está para proporcionar o nosso desenho, né? Este valor aqui, como isso aqui é 4 e 4, né? 4.000 e 4.000, já dá para perceber mais ou menos que ângulo é esse. Barbada, esse, bem barbadinho de achar. E esses aqui a gente também já tem uma referência para fazer, tá? Então, esse ângulo aqui é maior que 100 graus. Esse aqui vai ser um ângulo que vai ser maior que... Tá, esse aqui é muito fácil, esse aqui não precisava nem fazer conta. Só lembrar das aulas de trigonometria, quando a gente aprendeu o triângulo retângulo, a primeira coisa que a gente faz é aprender esse. Provavelmente no trabalho que eu vá dar da prova, trabalho que vai valer prova, vai cair um exercício semelhante a esse, tá? Onde vocês vão ter que calcular distâncias, vão ter que calcular azimuths e vão ter que calcular os ângulos de deflexão. Por que que isso é importante? Porque sempre que a gente calcula uma poligonal aberta de uma rodovia, esses elementos... Não é 120, João Pedro. Não é 120. O B tá certo. Ramon, é esse valor mesmo. Bateu. Bateu. Ramon acertou. Não, só o azimuth B é que é um valor redondo. O resto sempre tem um quebradinho. Tá, Bruna? Só o B é um valor fechado. Não é 135 o azimuth A. Mais alguém se habilita? O Eduardo também acertou. Gabriel. Beleza, vocês estão muito bem, fico feliz. Azimuth AB.
azimuth BC e azimuth CD. Tá? Então, a maioria que postou aqui acertou. E agora, sabendo os valores dos azimuths, qual é o valor do azimuth? O valor do azimuth é este ângulo de fora aqui. Como é que eu calculo a deflexão? Se eu sei este azimuth e este azimuth aqui, ó, certo? Esse aqui é o azimuth do alinhamento AB, né? Estão vendo, ó? Este azimuth aqui é o AB, que eu trouxe para cá. Este aqui é o azimuth BC. E o ângulo da deflexão que eu quero é esse aqui, ó. Nada mais é do que a deflexão de AB menos a deflexão de CD, certo? Então, vocês podem calcular esta primeira deflexão. A mesma coisa acontece em relação ao valor desta deflexão aqui. Eu sei quanto é este ângulo aqui, que é esse aqui, e sei quanto é este aqui. Só que aqui é um menos o outro. Então, a deflexão 2 vai ser o azimuth de CD menos o azimuth de BC, para dar essa diferençazinha aqui, tá? Esse outro aqui vai ser o azimuth AB menos o azimuth BC para achar essa deflexão aqui. Calculem aí para mim quanto é que vale as deflexões 1 e as deflexões 2, uma vez que eu sei que a deflexão AB é 149, a BC é 45 e a CD é 68,2. Cento e 104,4, feito. Não me lembro o resultado do outro. Eu acho que tá certo, não me lembro, mas eu acho que é. Então, aqui eu tô colocando com o sinal, mas não interessa, tá? A gente podia ser feito por módulo, tá? Porque como eu tô vindo por aqui, mas é só preciosismo, na prova não vou cobrar sinal, ok? Até porque a gente não trabalha em poligonal com sinal. E aqui o outro 23,2. Barbada, né, gente? Só um pouquinho de trabalho braçal e tal, mas o importante é a gente entender como funcionam os ângulos, tá? Então, eu tendo as coordenadas dos pontos através, ó, a gente só trabalhou com coordenada, por que coordenada é importante? Então, só com as coordenadas eu consegui estabelecer as distâncias. Se eu tivesse perguntado qual é a distância entre o ponto A e o ponto B, né? Ou dado isso, eu podia ter dado a distância e um valor, e podia pedir para vocês calcular a coordenada de lá. Eu posso dar a distância já e pedir, deixar oculta a planilha de coordenadas, isso também dá para fazer, tá? Então, um exercício típico disso aqui vai cair. Pode ser que na prova eu coloque mais um ponto para dar um pouquinho mais de dificuldade, porque aqui a gente está... Mas o raciocínio é semelhante. Eu posso partir de um azimuth conhecido e aí dar outras informações para vocês para preencher uma tabela. Também podemos fazer isso, tá? Bom,
Terceiro, esse aqui é um pouquinho mais longo, tá? Qual é a ideia aqui? Dado o traçado da figura, adotar para as curvas 1 e 2, então esse aqui é o PI1 e esse aqui é o PI2, os maiores raios possíveis. Então, eu vou querer que vocês projetem com o maior raio possível. Alguém se habilita para me dar alguma ideia de como isso é possível? Qual é o maior raio que eu vou ter aqui? Alguém tem alguma sugestão? Qual é que eu sei o maior raio que eu posso obter no PI1? O que limita o raio? Então, eu tenho que projetar um raio aqui, certo? Eu vou ter uma tangente aqui e uma tangente aqui. Eu vou projetar um raio aqui, certo? Eu vou ter uma tangente aqui e uma tangente aqui. Qual é o maior raio que eu posso ter no PI1? Qual é o limitador? Alguém se habilita? Sem considerar a velocidade ou... Não, sem considerar a velocidade, só considerando o desenho. Certo. Quando a gente desenha, quando a gente projeta uma curva circular simples, certo? Aqui a gente tem um ponto de tangência, esse aqui é o tangente, certo? Que aqui é a tangente, né? E aqui, assim, eu tenho o raio. Isso aqui é o ângulo central, que é o mesmo da deflexão. Vocês lembram disso, né? Então, se eu quero projetar o raio maior possível, o que está me limitando é justamente este ponto aqui. Porque eu fizer o raio maior do que essa tangência, então isso aqui é o que me limita. O raio que eu posso ter o maior possível é o raio onde o ponto de tangência seja este limite. A mesma coisa deste lado. O maior raio que eu vou poder ter neste PI2 é o ponto que chegue neste ponto de tangência. A tangente maior que eu vou poder ter aqui é essa aqui, que vem o raio aqui. Porque se eu fizer usar um raio muito grande, o ponto de tangência pode cair lá fora. Lá fora. E aí eu não posso... Só um minutinho aqui que me ligaram e eu tenho que dar uma resposta aqui. Me ligaram bem na hora que eu estou dando aula. Vocês conseguiram perceber, gente, a diferença? Entenderam? Então, para obtermos os maiores raios possíveis, precisamos ter a tangente desta curva 1 tem que ser igual a esse valor de 135. E o valor da tangente 2, 3, quer dizer, da tangente do PI2 tem que ser igual à distância maior que eu tenho aqui, que é 85. Se eu fizer um raio muito grande, vai cair cá fora, ó, e aí não vai dar certo. E outra limitação que eu tenho é que a soma da tangente 1 do PI1 mais a soma da tangente 2, né, tem que ser menor que essa distância que eu tenho aqui. Porque se essa distância for maior, não vai caber aqui, é um limite. Isso é muito comum em projeto, onde eu quero lá fazer faço um raião, aí quando eu vejo cai aqui fora, ó, aí eu não tenho traçado para ligar, aí eu faço um raio tão grande aqui e faço outro grande aqui, aí eu tenho uma superposição de curvas que também não posso fazer,
entendeu? Então, esse tipo de situação aqui é muito comum. Então, eu já dei a resposta dele. Vocês lembram qual é a fórmula do cálculo do raio da curva circular? Vou tentar mostrar aqui para vocês. Compartilhar outra tela, tá? Vocês lembram da aula de curva circular simples, né? Curva circular simples, então a gente quer calcular isso aqui. Então, tá aqui o formulário. A tangente, anotem essa fórmula, a tangente é igual ao raio que multiplica tangente de AC sobre 2, tá? Então, eu tenho o valor da tangente, eu quero isolar o valor do raio. Então, basta eu fazer o valor desta distância aqui, que eu chamei de tangente, dividido pela tangente do ângulo sobre 2. Copiaram essa fórmula? Posso voltar lá para o desenho para vocês terem os valores? Sim. Vocês estão enxergando a tela, a minha tela? Sim, professora. Sim. Então, percebam aqui que agora vocês sabem que para o PI1, certo? Eu tenho que ter uma tangente de 135 e para o meu PI2 eu preciso ter uma tangente de 85. E a soma disso aqui não pode ser maior do que, certo? 229. Tentem calcular o primeiro raio, que aí eu já posto ali. Olha, já tem gente aqui. Raio 1, 30. Ah, eu não me lembro, Ramon. Acho que não é esse valor. Ó. O raio é a tangente dividido pela tangente de AC ou da deflexão dividido por 2. Então, é 135 essa distância aqui, certo? A tangente de AC sobre 2, AC
é 28, dividido por 2, 14, então 135 dividido pela tangente de 14 graus. O raio 1 é 541. Agora, façam para o PI2, considerando o valor de tangente de 85,48 por uma deflexão de 32. Eu acho que é isso aí mesmo. Ah, multiplicou em vez de dividir. Perfeito. Acontece. Essas coisas acontecem. O que mais acontece na hora que a gente for fazer a prova, claro que quando a gente está fazendo uma prova presencial e a gente acha que é fácil e são aplicação de fórmulas e a gente se confunde nas operações mais simples. Então, procurem revisar, tá? Sempre que possível. E o R2, como o Luiz Roberto tinha comentado ali, bom, o que falta a gente verificar agora é se a soma dos dois é menor que 229. Isso aqui faz parte do problema, porque se a soma das duas tangentes fosse maior que 129, o que significava? Que significaria que a curva 1 estava entrando dentro da curva 2. Dentro da curva 2. E aí essa sobreposição não pode, certo? Tá? Então, o que a gente viu aqui, que ainda ficou um espacinho aqui, entre um e o outro, está uma sobra, né? Onde termina essa curva aqui, está afastado em relação a essa aqui, nós temos um espaço. Então, deu ok. Tá? Puxa vida. Vou ter que mudar aqui, parar de compartilhar, porque eu esqueci de fazer uma coisa. Só um pouquinho. Eu hoje estou bem atrapalhada, vocês viram, né? Deixa eu ver o que eu esqueci de fazer aqui, dona Zélia. Esqueci de tapar aqui para vocês. Espera aí. Vamos lá de novo. Compartilhar minha tela. Estão vendo? Sim. Beleza, olha só. Com relação ao problema anterior, tá? Supondo que as distâncias, essa distância aqui, ó, é bem grande, do 0 até o PI1, ela é bem grande, muito grande. E que do PI2 até o F, a distância é muito grande, eu não tenho problema de limitação. Tá? Escolher um valor único do raio das duas curvas, de que forma que esse valor seja o maior possível. Então, agora o problema de vocês está aqui, ó. Então, eu quero um raio único, tá? Um valor único de raio, para cá e para cá, que eu não tenho... Ah, olha aí, tem gente que está pensando. Bem barbada, né?
Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, já botei ali a resposta, mas eu tenho que pegar esta tangente aqui e dividir, né? Que ela seja para cá e para cá. Tá, vamos fazer a resposta aqui. Eu tenho que saber que T1 mais T2 vai ser igual a essa distância aqui. Eu tenho, não é dividir por 2, tá, gente? Eu tenho que pegar a tangente desta aqui e igualar com a tangente dessa aqui. Eu tenho os raios aqui. O que diferencia este PI deste PI aqui? Basta, é só o ângulo, né? E aí eu vou achar um raio de 428,15, um raio único, porque vai ser o valor igual para as duas curvas. Eu quero manter o mesmo raio, não a mesma tangente. Entenderam? Essa é a diferença. Não é dividir por 2. Eu tenho que manter em função, eu quero que tenha o mesmo raio, o valor do R é o mesmo, ó. O R é o mesmo raio para as duas, a soma das duas tangentes, porque isso aqui é a tangente de uma mais a tangente da outra, a soma das duas tangentes tem que ser essa distância total aqui. O que vai diferenciar este PI deste PI, se eu vou ter o mesmo raio, é o valor da deflexão, ou seja, o valor disso aqui. E aí eu igualo e acho um valor único de R. Ali no caso, eu tenho que isolar o R e passar o restante dividindo, né? Perfeitamente, perfeitamente. Uhum. Tu passa o R para frente, né? Isso aqui tu passa e divide por aqui. Isso mesmo. Certo. Tá? Então, isso aqui é só por curiosidade. Ai, meu sais. Este meu computador. Tá. Esse é o último exercício de hoje, mas ele é bem compridinho. Tá? Esse aqui exige um pouquinho de raciocínio de vocês. Tá? Então, presta atenção. Em um trecho de uma rodovia, temos duas curvas circulares simples. Tá? A primeira começa na estaca 10, tá? E termina na estaca 20 mais 9,43, com 300 metros de raio. Tá? A segunda começa na estaca 35 mais 14,61 e termina na estaca 75, e tem raio de 1.500. Tá? O que eu quero? Eu quero aumentar o raio da primeira curva para 600. Eu quero fazer um raio maior. Tá? Sem alterar a extensão total do trecho. O que eu quero? Eu tenho a extensão total do trecho que eu tenho daqui até aqui. Tá? Eu vou mudar este raio, mas com certeza eu vou ter que mexer nesse para ter a extensão total igual. Qual deve ser o raio da segunda curva? Porque eu vou aumentar este aqui, então esse aqui eu vou ter que diminuir, porque eu quero que a extensão entre este ponto, entre o início da curva e o final da curva, não quer dizer que fique na mesma estaca, hein, gente? Eu estou falando que a extensão total do trecho fique a mesma. Zélia, quando é que isso acontece? Isso acontece quando eu já tenho todo um trecho estaqueado e eu não quero mexer na extensão total. Então, eu vi que nesse lugar aqui eu tenho algum problema nessa curva que eu vou ter que distanciar, mas eu não quero aumentar, porque se eu aumentar o trecho, vou gastar mais, vou ter mais custo para executar o projeto, tá? E eu já estou dando as deflexões aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Vamos fazer junto aqui, tá? Primeira coisa que eu tenho que pensar.
Depois, os outros cálculos vocês fazem. Primeiro, calcular a tangente. Percebam, essa tangente eu conheço. Por que que eu conheço? Porque eu sei essa deflexão, eu sei esse raio. Essa tangente eu conheço, certo? Eu não vou mudar os PIs de lugar. Eu vou manter os PIs no mesmo lugar, tá? Então, eu preciso conhecer essa extensão total daqui até aqui. Como é que eu vou descobrir isso? Calculando as tangentes de cada curva, certo? Se eu tenho o raio e tenho a deflexão, a gente consegue calcular o valor das tangentes. Então, vamos lá. A primeira tangente, este aqui é o valor do raio. Então, tangente é igual a raio que multiplica a tangente de AC sobre 2. Se AC ou deflexão é 40, AC sobre 2 é 20, então, esta primeira tangente é 109,19. Então, isto aqui é igual a isto aqui. Isso aqui é T1, certo? Valor de T2. Lembrem que isso aqui não vai mudar o PI, não vai mudar de lugar. Essa distância, como é que eu sei essa distância? Porque eu sei qual é esse estaqueamento aqui e sei qual é esse estaqueamento aqui. Eu faço a conta de um menos o outro e eu vou calcular esse L. Tá aqui. Então, ó, o tangente 2, o raio é 1.500, é dado do problema, o AC é dado do problema, então eu calculei a tangente 2 de 401,92, certo? E o L, como eu comentei com vocês, ó, 35 mais 14 com 61, essa estaca, menos essa estaca aqui. Então, é fazer a conta, vocês lembram que isso aqui a gente multiplica por 20, isso aqui a gente multiplica por 20, depois a gente faz um menos o outro e acha 305, tá? Bom, como é que eu calculo a distância total? Basta somar as tangentes T1 mais a distância L mais a tangente T2. Essa aqui é a tangente T2 que a gente calculou. E aí eu sei que a distância entre PIs é 816,29. Então, qual é a extensão total do trecho? A extensão total do trecho vai da estaca 75 até a estaca 10. Então, eu tenho que aqui eu tenho 65 estacas vezes 20, eu tenho 1.300 metros. Tá? Tendo 1.300 metros, eu sei que esse desenvolvimento aqui, mais L, mais esse desenvolvimento aqui, é igual a 1.300 metros. O que a gente quer? O que o problema está pedindo? O problema está pedindo isto aqui, ó. Eu estou dizendo que eu vou aumentar o raio para 600 metros. Para isso, eu vou ter que diminuir o raio 2 para garantir que isso não, a extensão total dessa modificação não seja maior que 1.300 metros. Vocês entenderam? Eu tenho que garantir que este ponto aqui até este ponto aqui seja 1.300 metros. Para isso, eu vou ter que recalcular. Como eu sei qual é o raio que eu quero, raio 600, como eu sei esta deflexão, eu consigo calcular esse valor da tangente. O que mais que eu sei? Eu sei essa distância total aqui. Que é os... né? O que mais que eu sei? Eu sei que essa distância, que o comprimento é 1.300. Que o comprimento é 1.300. Eu sei que essa distância de PI até PI é 800. Eu sei que a distância entre PI é a soma da tangente 1 mais L mais a tangente 2. Eu sei que a tangente 2 vai ser calculada em função do raio.
Eu sei que esse desenvolvimento aqui quanto é, porque eu consigo calcular, porque eu sei o raio, eu sei a tangente, sei o AC. Aqui eu não sei nada, mas eu sei que essa distância aqui depende dessa distância grande aqui, né? E dessa soma do. Então, eu vou ter um sistema de equações. Vocês querem tentar descobrir aos poucos sozinho? Dá só mais uma dica aqui para vocês. Como é que a gente inicia o cálculo? Primeiro, a tangente 1. Essa é barbada. Por quê? Porque eu disse que o raio é 600. A tangente de AC sobre 2, tangente de 20. Então, essa tangente 1 aqui, a gente já achou o valor, 218. Essa tangente 2 aqui eu não sei. Ela vai depender desse valor de raio que eu quero descobrir. É isso que eu quero descobrir. O que mais que eu sei, gente? Alguém se habilita a dar mais uma... Que outra equação eu posso montar? Pensem um pouquinho. Vou dar 10 minutinhos para vocês. Eu já volto. Exato, sabe? Vocês querem que eu volte para os dados ali? Vamos voltar aqui. Ó. Copiem esses valores aqui. Copiem que a distância entre PIs é 816. Copiem que D1 mais L mais D2 é 1.300. Porque vocês vão saber esse D1, não vão saber esse novo L, não vão saber esse D2 novo. Mas vocês vão saber isso aqui. Estou voltando lá. 10 minutinhos eu já volto. Só vou pegar uma água ali e já volto.
E aí, gente? Alguém se habilita? Esse aqui é um pouquinho mais de trabalho braçal, certo? Tá, não vou judiar tanto de vocês, mas vamos lá. Olha só. O que a gente tem que fazer? Nós temos que descobrir este valor de... É formulação, tá? Então, esse L1 eu não sei quanto é que vale, nem esse T2, mas tudo é em função do raio. Então, o L' é que a distância entre PIs, que a gente sabe que é 816, tá? Menos o 218 que a gente calculou aqui, que é essa parte de T1. E o que está faltando? Está faltando o valor de T2. O valor de T2 é o quê? O valor de T2 é em função do raio de R2 que eu ainda não sei. Tá? É o R2 que eu estou procurando, mas eu sei quanto é que vale a tangente de AC sobre 2, que é a tangente de 15. Então, eu vou ter que é 597 menos 0,26 R2', certo? Então, L' está em função de R2. Eu sei esta distância, esse desenvolvimento, que o desenvolvimento da curva circular é dado por π vezes o raio AC sobre isso aqui. É radianos, lembra que a gente tem que dividir, porque o DC transformado, então a fórmula é essa. Então, eu sei que esse valor do desenvolvimento é 418, tá? Eu não sei o valor de D2. Por que eu não sei o valor de D2? Porque eu não sei o valor do R, mas eu sei que é em função do R. Então, de novo, eu vou pegar e vou calcular esse D2 aqui, tendo apenas o R2 como incógnita. E o que mais que eu sei? Eu sei o comprimento total, que é esse desenvolvimento 1, mais o L' mais o D2'. O desenvolvimento 1 eu calculei, e o L' eu sei que é esta expressão aqui. O D2 eu calculei que é em função do raio aqui, e sei que isso vale 1.300. Isolo o valor de R2 e acho que o R2 é 1.107,8. Vocês perceberam que tudo isso aqui está em função do R2. Então, esse tipo de dúvida que a gente tem, de modificação, imagina, eu tenho um projeto que está vindo neste caminho aqui, eu tenho um raio menor aqui, e aqui eu tenho um raio maior. Eu não quero mudar essa extensão. Por que eu não quero mudar essa extensão? Eu não quero mudar essa extensão por questão de economia, para manter o mesmo tamanho da minha obra, etc., né? Não quero mexer na minha extensão para não ter que mexer no meu custo total, né? Porque normalmente a gente, quando faz uma estimativa de custo num projeto rodoviário, a gente pensa num custo por quilômetro, tá? Em torno de 5 milhões, para a gente ter um número de uma ordem de grandeza, se eu for trabalhar numa rodovia de uma boa categoria, com 7,2 metros de pista, acostamento de 2,5 metros para cada lado, numa rodovia de uma classe 2, mais ou menos, então eu teria isso como uma referência, uma ordem de grandeza. Então, eu não quero gastar. Então, acontece da gente ter que fazer esse tipo de solução, tá? Provavelmente eu vou fazer alguma coisa semelhante na prova para vocês, que é simples raciocínio, é pura matemática, não tem mistério. Basta o que a gente precisa saber? A fórmula da curva circular. O que eu posso fazer de diferente é colocar uma curva de transição, basta saber a fórmula da curva de transição, né? Entender que eu não estou mexendo nos valores, nos pontos de inflexão, que eu estou mantendo os PIs no mesmo lugar, não estou mexendo nos alinhamentos, e aí a gente consegue vir de um caminho para o outro. Então, se eu vou aumentar o raio aqui,
esse, consequentemente, eu tenho que diminuir para manter o mesmo comprimento entre o início da curva 1 e o final. Eu não falei, prestem atenção, é diferente de manter a posição, a coordenada. Não é isso que o problema pede, porque a posição inicial era mais próximo do PI e a posição final era mais afastada do PI. A nova posição ficou mais afastado do PI1 e ficou mais próximo do PI2. Por quê? Porque o comprimento total permaneceu o mesmo. Vocês entenderam? Tá? Então, vai ser nesta linha que eu vou perguntar para vocês. Vai ter questões de azimuth, cálculo de coordenadas, né? Vão ter questões de distância e depois as questões dos elementos. Estaqueamento, vocês vão ter que fazer conta com estaqueamento, né? E vão ter que descobrir se eu tiver que manter ou modificar algum valor de raio, mantendo alguma condicionante específica do trabalho, tá? Eu vou parar com a gravação agora, porque aí já vai salvando no